Cuidado com as aparências. Enquanto eu meditava na palavra hoje, lá em João capítulo 19, algo me chamou a atenção sobre aquele momento que antecipava a crucificação de Cristo. Existem algumas coisas que acontecem nesse cenário que nos deixam um alerta sobre coisas que podem acontecer de maneira cotidiana e normalmente acontecem em nossa vida, e a gente deve ficar mais atento, mais sensível a detalhes como esse. Eu vou ler um pequeno trecho aqui, os primeiros versículos, e os primeiros 4 versículos. Então Pilatos pegou a Jesus e mandou açoitá-lo. Repare, Pilatos mandou que açoitassem, batessem, chicoteassem Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, puseram na sua cabeça e vestiram com um manto de púrpura. Aproximando-se deles, diziam: "Salve, o rei dos judeus!" e davam-lhe bofetadas. De novo, Pilatos saiu e lhes disse: "Vede, eu o trago para vós, para que saibais que não acho nele crime algum." Repara só, Pilatos mandou que Cristo fosse açoitado, mas esse mesmo Pilatos admite publicamente: olha, sobre esse, o qual eu impus, ao qual eu determinei a sentença de açoite, eu mesmo não vejo motivo para isso. Então, eu mandei açoitar Jesus, mas eu não vejo motivo para esse cara ser condenado a nada, tampouco ser açoitado. De alguma forma, é como se Pilatos admitisse publicamente que não concordava com a própria sentença. E aqui vai mostrar uma série de outras coisas, que eu pretendo desenvolver numa outra mensagem. Mas essa inconstância, essa incerteza, essa insegurança de Pilatos mostra uma outra coisa sobre a personalidade dele. Mas o que eu gostaria de focar aqui é que aquele que mandou açoitar não estava contra Jesus. Aquele que mandou açoitar não via culpa em Jesus. Contudo, aqueles que coroaram uma coroa de espinhos era um deboche, mas estavam coroando a Cristo. Aqueles que davam uma coroa para Jesus, aqueles que o cobriram de um manto como se estivessem honrando ele, esbofeteavam ele. Então, muitas vezes em nossa vida, nós nos sentimos açoitados por pessoas que, na verdade, não nos condenam, mas por uma pressão, por um contexto, por uma série de motivos que a gente sequer pode se dar conta, ou até para cumprimento de propósito, a gente precisa também ter entendimento disso. Às vezes, mandam nos açoitar, às vezes nos açoitam, mas as pessoas que estão nos chicoteando não necessariamente estão contra nós. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, há pessoas nos coroando, nos vestindo de manto e nos esbofeteando. Tem pessoas que estão nos valorizando de alguma forma, ou pelo menos sinalizam respeito, admiração, quando na verdade nos odeiam, nos invejam, desejam a nossa destruição. Então que a gente possa meditar nessa palavra e viver tal como Cristo e entender que a gente precisa ter essa percepção mais aguçada. A gente precisa desenvolver o nosso espírito de modo que a gente cresça em discernimento espiritual para ver além do que os nossos olhos alcançam. Às vezes, quando a gente está envolvido numa situação, a gente tem raiva de quem açoita e aplaude quem nos coroa. E, na verdade, os nossos verdadeiros inimigos às vezes estão nos coroando e nos colocando o manto. Só para a gente concluir, eu vou desenvolver melhor esse capítulo numa outra mensagem, mas respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria, versículo 11, nenhuma autoridade terias contra mim se de cima não lhe fosse dada. Que acima de tudo, seja quem está nos açoitando ou quem está nos coroando, seja açoitando com intenção ou contra a própria vontade, seja coroando de verdade ou coroando de forma desrespeitosa, como um deboche, que a gente compreenda que, acima de tudo,
Ninguém tem o governo, ninguém tem a ação, ninguém tem o poder, se não for dada por Deus, se não for permitido por Deus. Tudo que acontece nesse planeta só tem duas vias. Nesse mundo, nesse universo, só tem duas vias. Ou Deus planejou aquilo, ou Deus permitiu aquilo. E todos os planos de Deus são em nosso favor, e para nos fazer prosperar e não causar dano. Que acima de tudo, e acima de qualquer atitude, e acima de qualquer pessoa, a gente saiba e medite dia e noite nessa palavra de que nós temos um Deus, e que esse Deus conduz essas coisas, e essas coisas são sempre conduzidas pelo plano ou pela permissão, sempre conduzidas em favor dos que amam a Deus. Ele deseja resgatar os filhos, fazer com que os filhos floresçam, com que os filhos aprendam, com que seus filhos governem. Então, que nós verdadeiramente possamos ser filhos de Deus, amando o Pai e desfrutando desse amor pleno dele por nós. Nenhuma autoridade existiria se não fosse concedida pelo próprio Deus. Deus abençoe o seu dia. Compartilhe essa mensagem.